A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se esse vídeo abençoar a sua vida, se essa palavra falar com você, compartilhe esta palavra para que outros possam também serem abençoados, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí no botãozinho vermelho e também clica aí no sininho para que toda vez que a gente colocar um novo vídeo no canal, você seja notificado. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, que está no livro de João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo 54, que diz assim a palavra do Senhor. João 4, do 46 até o 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. No versículo 49 diz ainda: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha falado, e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Então, queridos e amados irmãos, eu quero meditar com você nesta pequena reflexão, nesse pequeno devocional, como ter uma fé firmada. Hoje o mundo precisa de pessoas que tenham fé. A palavra de Deus também nos diz: achará por acaso Jesus fé na terra quando voltar? Hoje, queridos, até mesmo dentro dos meios religiosos, a incredulidade tem avançado grandemente. Então nós, como cristãos, precisamos saber como ter uma fé firmada. Há um escritor que ele disse: a crença nos mostra o caminho, a fé anda por ele. A crença mostra o caminho, mas somente a fé anda por esse caminho, né? Então, para nós termos a fé firmada, nós precisamos de 3 passos, 3 etapas para ter uma fé firmada. A primeira etapa que nós precisamos para ter uma fé firmada, e que muita gente não compreende, é que nós precisamos ter a nossa fé provada. Precisamos passar pela prova para provar a nossa fé. E isso nós vemos nesse texto, no versículo 48, que diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Hoje as pessoas, para crerem, elas precisam ver milagres e sinais, mas a fé é justamente o oposto disso. A fé é justamente nós crermos no nosso coração, vivermos de acordo com a fé que nós cremos, e aí nós veremos os milagres acontecerem nas nossas vidas. Não é vendo para crer, mas é crer para ver. E se nós queremos ter uma fé firmada, nós temos que passar pela prova da fé. E é por isso que Deus muitas vezes permite que nós passemos provações, nós passemos lutas, nós passemos algumas dificuldades, para que a nossa fé nele seja provada.
Eu creio que Deus está permitindo hoje, no mundo todo, esse problema que está havendo em todo o mundo, justamente para que possa provar a fé da sua igreja. E nós vamos passar por esse problema todo, em fé, andando, confiando no Senhor, confiando em Deus, tá bom? Então, a primeira coisa para termos uma fé firmada, queridos e amados irmãos, é passar pela prova da fé. Há lutas, há dificuldades. Esse senhor estava com uma grande dificuldade, porque o seu filho estava enfermo, era uma provação muito grande. Alguns diziam que ele morreria, alguns diziam que ele não sairia daquele estado, mas ele preferiu ficar firmado na fé, preferiu crer que poderia alcançar a solução do seu problema em Jesus Cristo. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ter uma fé firmada, a primeira é saber que nós vamos passar por lutas e a nossa fé vai ser provada. A segunda coisa, queridos e amados irmãos, é crer na palavra, Aqui no versículo 50, na parte A do versículo, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se, né? Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele creu na palavra. Ele creu na palavra e agiu, tomou uma atitude, ele foi. Porque não adianta somente nós crermos na palavra e não praticarmos a palavra. Em primeiro lugar, nós temos que crer na palavra. Nós temos que crer. Nós vejamos bem o que o versículo diz. O homem creu na palavra que Jesus disse. Ele creu na palavra que Jesus disse. Então nós devemos crer na palavra de Deus. Quer ter uma fé firmada? Creia na palavra de Deus. Creia de todo o coração. Você se lembra lá na parábola de Mateus 13, sobre a semente, quando cai na boa terra, ela produz fruto? É justamente isso. Se nós cremos na palavra de Deus, essa semente que é a palavra de Deus, ela vai produzir fruto. É pela fé. Quer ter uma fé firmada? Creia em tudo que está na palavra de Deus. E o terceiro passo, a terceira etapa e última, é a continuação do versículo, que diz que o homem creu na palavra de Jesus, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se, colocou em prática, praticou a palavra de Deus, exercitou a palavra de Deus. Quer ter uma fé firmada? Pratica a palavra de Deus. Nós devemos crer, receber a palavra de Deus no nosso coração e praticar essa palavra, tá bom? Então, são esses 3 passos que nós devemos praticar para termos uma fé firmada. É por isso que muitas pessoas hoje, irmãos, se dizem cristãos, mas andam cambaleando na fé, andam sem alegria, sem ânimo, andam ansiosos, porque a fé verdadeiramente não está frutificando no seu coração, porque eles não suportam passar pela prova, eles não creem na palavra de Deus como é para crer e não praticam a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Então medite nessa palavra em o nome santo de Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.